Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo. São 15 horas e 50 minutos, horário de Manaus, aqui no setor norte do Brasil. Aqui sendo a pessoa do pastor Edson, da obra missionária Construindo Shalom. E quero trazer mais algumas reflexões, atualizar algumas reflexões que eu já escrevi. Só falta mesmo eu repassar essas reflexões. Tenho aí umas 3 reflexões atrasadas aí, já para eu poder passar no canal. Você que é inscrito nesse canal, e você compartilhe as reflexões que você ouve, né? Para que as pessoas possam ser abençoadas. Porque o propósito de eu trazer cada reflexão, tudo é para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. É para o fortalecimento das pessoas, para estruturar as pessoas em Cristo Jesus, para que nós possamos permanecer até o final da nossa caminhada. E hoje eu quero falar relacionado a uma área, né? Isso foi relacionado à questão de um sonho. A Bíblia fala que Deus fala por intermédio de sonhos, por intermédio de profecias, por intermédio da sua palavra. Enfim, tem várias maneiras de Deus falar com o homem. E a Bíblia fala que quem tem sonhos, conta sonhos. Quem tem revelação, fala em revelação. Então Deus, ele me mostra muitas coisas por intermédio de sonho. Mas eu sou uma pessoa que gosta de observar bem as coisas, porque é muito chato a gente muitas vezes entra nessas redes sociais e vê tantos pastores, tantos homens que dizem que é de Deus e ficam trazendo revelações, trazendo algo para poder impressionar as pessoas, para ganhar status, para ganhar nome, para estar na mídia, para estar na alta, para dizer que é o popstar da vida. E isso é muito perigoso, porque tudo aquilo que a gente falamos, vamos ter que prestar conta perante o tribunal de Cristo. Tudo. Então a gente tem que ter muito cuidado relacionado àquilo que nós vamos pregar, ministrar, ou por intermédio de uma reflexão, ou por intermédio de um sermão, seja de qual maneira seja, mas que prestar conta, nós vamos prestar conta perante Deus. Então, eu tive um sonho voltado à questão das pessoas que antes de aceitar Cristo, eram as pessoas que praticavam a obra de macumba, tudo nessa área, pessoas que praticavam obra de macumba, obra de magia negra, simpatias, esses negócios de horóscopos, né? Interpretação de horóscopos, pessoas que aprendem essas rezas brabas, que no Nordeste o pessoal gosta de usar muito essas rezas que se esconde atrás de uma madeira, se esconde atrás de um palito de fósforo, se esconde atrás de o que quiser. Pessoas que ficam invisível perante qualquer ser humano, né? Já conheci pessoas que por trás de uma caneta ele conseguia se esconder, por trás de um palito de fósforo ele conseguiria se esconder, por trás de qualquer coisa pequena que fosse ele conseguiria se esconder, através das rezas, através das orações que não vêm da palavra de Deus. Então é muito perigoso pessoas que se ocultavam atrás de algo, como eu estou mostrando aqui, uma caneta, que não é Deus, que não é o Espírito de Deus. Então todas as pessoas que praticavam alguma coisa semelhante ao que eu estou mostrando nessa caneta, que se escondia atrás disso e usava como ao seu benefício, e um dia se converteu a Jesus, que tirou isso da sua frente, não pode jamais voltar e praticar essas obras, porque Deus mostrava que as pessoas que praticam essas questões de feitiçaria, magia negra, simpatia,
se esconder atrás de objetos, enfim, elas não podem jamais voltar atrás. Uma vez se converteu ao Evangelho, não pode de maneira nenhuma voltar atrás, porque se voltar atrás, elas podem ter poucos dias. Conforme o sonho, eu falava para essa pessoa que se ele voltasse atrás a praticar essas obras, ele só tinha um dia de vida. Um dia de vida. Agora, um dia de vida, para Deus pode ser 1000 anos, pode ser uma semana, pode ser um ano, mas que é prazo curto. Pessoas que praticavam tudo isso e verdadeiramente se convertem ao Evangelho e depois retornam de novo a fazer as práticas que faziam antes, os dias delas são curtos na terra. Então essa reflexão é para este tipo de pessoa que pode, né, estar praticando de novo isso ou está querendo voltar de novo a praticá-lo. Nesta tarde eu quero trazer essa reflexão, essa orientação para você, para que você não retorne atrás. Não retorne atrás para que você não venha perder a sua salvação e a sua própria vida. Não faça isso de maneira nenhuma, porque uma vez você sendo uma nova criatura, você não pode voltar atrás. Uma vez você sendo um filho de Deus, você não pode voltar atrás, porque diz a Bíblia que quando você larga o Evangelho, 7 demônios tomam posse da sua vida. Imagine como a situação é difícil. Então, não pode de maneira nenhuma voltar às práticas pecaminosas, às práticas da feitiçaria, às práticas da magia negra, às práticas de se esconder atrás de objetos, as práticas de voltar à questão de ocultismo, essas práticas místicas negativas. Não pode de maneira nenhuma. Não existe magia, magia do bem no sentido magia negra seja do mal e magia branca seja do bem. Toda magia, tanto a branca como a negra, ela é do inimigo, ela vem da ramificação de Satanás. A feitiçaria também vem voltada às ramificações do diabo. A macumba, a mesma forma. O candomblé, a mesma maneira, a mesma fonte. Não existe candomblé do bem, não existe macumba do bem, não existe bruxaria do bem, porque o diabo ele engana muitos achando que alguém fez uma macumba para o outro e o outro macumbeiro vai desfazer a macumba do outro. Um bruxo fez uma bruxaria para o outro, chega outro bruxo que diz que é do bem e vai desbruxar a bruxaria do outro. Não existe isso. Um fez uma simpatia mal, o outro vai cortar a simpatia. Não existe. Existe aquele Filho de Deus cheio do Espírito Santo que pode utilizar de autoridade e mandar por terra aquele Espírito. Como o apóstolo Paulo, uma certa vez com seus discípulos, pregando numa certa região, todo dia aquela jovem ficava anunciando essa mesma coisa. Lá vai passando os filhos de Deus, o profeta, isso e aquilo. Todos os dias falando essa mesma coisa. Até quando chegou um dia que o apóstolo Paulo teve o discernimento de expulsar aquele espírito de adivinhação da vida daquela jovem. Aquele espírito de adivinhação na vida daquela jovem é quem dava o sustento a toda aquela família, que enriquecia aquela família. E o apóstolo Paulo foi perseguido, foi quase apredejado, porque expulsou aquele espírito de adivinhação na vida daquela jovem. Então tudo isso é voltado à questão de Satanás. Não existe um poder nato, um poder intermediário do homem em si. O homem não tem um poder nesse sentido que não é do diabo e nem é de Deus, para atuar e trazer um prejuízo na vida de alguém. Ou o Espírito de Deus habita na vida daquela pessoa, ou o Espírito de Satanás habita naquela vida. Mas não existe o próprio Espírito do homem ter poder para destruir a vida de alguém.
Mas aí você diz, pastor Écio, e os invejosos? Os invejosos, eles atuam voltados ao espírito maligno, porque a inveja vem do maligno. A inveja vem do maligno. Não tem como você ter uma inveja sua própria sem ser do inimigo. Não existe. Toda inveja vem de Satanás. Então, se a inveja vem do inimigo, o papel do inimigo é destruir o próximo. Por isso que nessa tarde eu te oriento nessa reflexão. Se você pratica essas obras, ou se você se converteu ao Evangelho, mas está dentro da igreja, só mudou a face, agora é um macumbeiro evangélico, né? um canobrista evangélico, um simpatia evangélico, né? Um feiticeiro evangélico, um bruxo evangélico. Ei, Deus não deixa se escarnecer. Vai chegar o momento de Deus cobrar, porque podem existir pessoas que se converteram, aparentemente, entre aspas, e estão dentro da igreja, fazendo as suas práticas de bruxo, de macumba, de candomblé, de feiticeiro, de simpatia, enfim, porque eu já vi tanta coisa por aí que as pessoas mandam uma mensagem para você, e aí essas mensagens elas te ameaçam dessa forma. Olha, se você está ouvindo essa mensagem e você não transmitir essa mensagem, você vai morrer. Aonde que Deus está numa mensagem dessa? Mesmo a pessoa está pegando um texto bíblico, fazendo um áudio, uma escrita e mandando para um grupo e dizendo que esse grupo precisa compartilhar para tantas pessoas, porque se não compartilhar, aquela pessoa vai sofrer danos. Isso é mentira do diabo. Essa é uma mensagem que vem das profundezas do inferno. E eu já recebi no meu zap muitas mensagens nesse sentido. Se você não compartilhar essa mensagem para 50 pessoas, você vai ser punido. Que mentira! Deus não precisa disso. O Evangelho de Deus não precisa colocar ninguém na parede. Se nós anunciamos ou não, o que nós plantamos, nós vamos colher. Isso já é uma lei. Não precisa nem ninguém te condenar. Deus já deixou escrito: o que você planta, você colhe. Eis aí a questão. Então, meu filho, essas mensagens que diz simpatia, que isso é simpatia, isso é a simpatia evangélica, é o crente cheio de simpatia. Por isso que nesse sonho eu tive, e não vou dizer que seja um sonho verdadeiro, porque não podemos analisar a nossa vida só por sonho, mas diz a Bíblia que quem tem sonho conta sonho. Essas pessoas estão nesse grupo. Agora, se voltarem a praticar, só vai ter um dia de chance. E dentro desse dia de chance, meu filho, você tem que fazer a coisa certa. Porque segundo o que eu via no sonho, essas pessoas que voltavam a praticar todas aquelas coisas ruins, era para se vingar. Se vingar. Quer dizer, se converteu ao Evangelho, veio para dentro da igreja, e de repente são pessoas que são machucadas, né? São machucadas por alguém, ou alguém machuca, e aí elas se sentem um Zé Mané da vida. Aí o diabo joga na cabeça dela que elas deveriam voltar de novo a praticar aquelas obras malignas, porque ele poderia matar aquele irmão a qualquer momento. Porque o macumbeiro, o bruxo, a mentalidade deles é isso aí, fazer obra para matar o indivíduo. Então a pessoa, antes fazia essas obras malignas, essas obras diabólicas e satânicas, para tirar a vida do seu semelhante. Aí se converte ao Evangelho, não pode ter um aperto, não pode ter uma decepção, que o diabo vai e fala no ouvido dele, diz: ó, quando você era isso, você não deixava isso passar limpo não. Volte, pratica as mesmas obras e mostra para esse irmão como é que você faz a coisa. No sonho era dessa forma. E aí eu chegava e falava para aquela pessoa: bem, se tu voltar a praticar todas essas obras malignas, tu só vai ter um dia de vida. E ali Deus me usando para aquela pessoa no sonho. E eu te falo nessa reflexão, se você está ouvindo essa reflexão
e você está dentro desse contexto, ou está querendo voltar para este contexto novo que você fazia antes, não volte, porque se você voltar, você só vai ter um dia de vida, absolutamente um dia de vida, e esse um dia de vida, você vai ter que se decidir, se você quer praticar o mal, quer se vingar daquela pessoa, ou quer se arrepender do que você fazer e se reconciliar com Cristo, porque se não fizer, você pode descer à sepultura, porque a Bíblia nos dá apoio que quando a pessoa larga o Evangelho, larga Jesus, 7 demônios tomam conta dessa pessoa, fora os que já usaram ele. Agora imagina aí o risco que você está correndo se você voltar a praticar as obras malignas, obra de feitiçaria, obra de macumba, obra de conabré, obra de se esconder atrás de alguma coisa, e tem muitas simpatias e aí vai, tem muitas coisas. Então, em nome de Jesus, que você entenda essa reflexão. Reflexão número 258, que eu estava atrasado, e aí eu vou trazer mais outra reflexão voltada à questão do sonho. Esses dias Deus está me dando muito sonho, mas só que eu vigio em relação àquilo que eu sonho. Eu oro a Deus, né? Eu medito na palavra para poder eu entender mais ou menos o que Deus quer me falar por intermédio daquele sonho. É um alerta, aqui é uma reflexão de alerta, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então que Deus possa abençoar a sua vida e você possa tomar a decisão correta em cada passo que você der, para que você não venha perder o melhor da sua vida, que é a sua salvação, que o seu nome está escrito no livro da vida. Que Deus abençoe, até a próxima reflexão.